Estamos aqui na Tua presença mais um dia da semana, Senhor Jesus. Ó Deus, que nós possamos receber, Senhor, aquilo que o Senhor tem para nós hoje. Essa porção especial, Senhor, da Tua parte. Derrama a Tua presença neste lugar, Senhor Jesus. Cante para Ele, cante para Ele. O som do céu descendo aqui, Pai nosso, todo o céu te exalta, canta alto, rompendo em louvor, podes ouvir o som do céu descendo aqui. Senhor Jesus, o som do céu, mais uma vez, Pai nosso, todo o céu te exalta, cantam alto, oh, podes ouvir o som do céu descendo aqui. O som do céu descendo aqui, Espírito vem, derrubar muralhas, Espírito vem, cante, que desça o céu aqui. Espírito vem, declare, declare com fé, derruba muralhas. Espírito vem, vem, que desça o céu em mim. Rei Jesus, exaltamos o Teu nome, Tua glória, treme a terra e o céu, aviva. Queremos ver. Quantos querem ver a glória de Deus na sua vida? Todos os dias, adore, adore em todo o tempo. Rei Jesus, aqui na sua casa, no seu trabalho, na sua vida, adore o Senhor. Treme a terra e o céu, aviva. Queremos ver Teu reino, Teu reino, Teu reino. Queremos ver Teu reino aqui. Chame por Ele, Espírito vem.
teu céu em nós, em tudo o que fizermos, que possamos ouvir a tua voz, porque tu és tudo o que temos. Espírito vem, derruba muralhas, derruba muralhas. Espírito vem, sonda, sonda, sonda nessa noite, que desça o céu aqui. Espírito vem, derruba muralhas em nós. Espírito vem, que desça o céu. Espírito vem, cante. Espírito vem, Senhor, derruba a resistência, vem, Senhor. Espírito vem, que desça o céu aqui. Que desça o céu. O Espírito de Deus está aqui. Na verdade, Ele está aí, no templo dEle, a morada dEle, o lugar dEle. Onde é o lugar do Espírito de Deus? Você, eu, somos a morada do Espírito de Deus. E cada dia que passa, quanto mais nós adoramos em meio a todas as tribulações, mais nós aprendemos a linguagem dEle. Nessa noite, Ele quer trazer novidade para o teu coração, novidade para a sua vida. Ele está dizendo: filho, anda comigo, me deixa estar perto de você nas suas decisões, me deixa chegar mais na sua vida, deixa Ele ser o centro na sua vida. Quem faz as coisas é Ele, e Ele está neste lugar. Fecha os teus olhos, vamos adorar. Esperança para o ferido, como árvore cortado, marcado pela dor. Ainda que na terra envelheça a raiz e no chão abandonado seu tronco morrer, esperança pra você. Marcado pela dor, ainda que na terra envelheça a raiz e no chão abandonado seu tronco morrer. Declare: a esperança pra você, ao cheiro das águas brotará como planta nova, florescerá, seus ramos se renovarão, não cessarão os seus frutos.
teus olhos e adora o Senhor. Tome posse dessa verdade nessa noite. Aleluias. A esperança para o ferido, como árvore cortado, marcado pela dor. Ainda envelheça. Esse é o Deus que nós adoramos. Você tem muito valor para Deus. Você tem muito valor para Deus. Deixa Ele ouvir a tua voz essa noite. Deixa Ele encontrar fé no seu coração nessa noite. Aleluia. Ao cheiro das águas brotará como planta nova, florescerá. Teus ramos se renovarão. Não cessarão os seus frutos e viverá ao cheiro das águas. Aleluia, aleluia. Deixa as águas do teu trono, Senhor, sobre esta igreja essa noite. Ao cheiro das águas se renovarão. Não cessarão os seus frutos e viverá. Seus ramos se renovarão. Não cessarão os seus frutos e viverá. Aleluia. Quantos acreditam que ainda há esperança? Talvez você diga assim: a pastora está falando isso, mas ela não sabe o que eu estou passando. É verdade, eu não sei o que você está passando. E que bom que, de certa forma, eu não sei, porque talvez eu nem conseguiria te ajudar. Mas aquele que sabe, Ele pode te ajudar. E é pensando exatamente nessa onipresença, onisciência, esse poder que Ele tem, que eu pergunto para você: você crê que ainda há esperança? Então, assim de pé como você está, abra comigo a sua Bíblia. O segundo livro de Crônicas, capítulo 20. Tema da mensagem de hoje: Vale de Beraca, a batalha de Deus. Existem batalhas que Deus não quer que você lute, Ele quer só que você observe o que Ele vai fazer por você. Sabia disso? Olha para quem está do seu lado e diga: tem batalhas que Deus não quer que você lute. Deus quer que você só observe o que Ele vai fazer por você. Só quem crê nisso dá uma rajada de glória a Deus. Segundo Crônicas, capítulo 20, versículo 1 ao versículo 4, diz assim: algum tempo depois, os exércitos dos Moabitas e dos Amonitas, junto com os Meunitas, invadiram o país de Judá. Alguns homens vieram e disseram a Josafá: um exército enorme do país de Edom veio do outro lado do Mar Morto para atacar o Senhor. Eles já conquistaram a cidade de Azazão-Tamar. Azazão-Tamar e Fonte de Gede são o mesmo lugar. Josafá ficou com medo e orou a Deus, o Senhor, pedindo socorro. Depois deu ordem para que todo o povo de Judá jejuasse. Todos se reuniram para pedir socorro ao Senhor. De todas as cidades do país, o povo veio a Jerusalém. Senta dando glória a Deus. Pai, fala conosco nessa noite, através da Tua poderosa palavra, essa palavra que não volta vazia, essa palavra ao qual fará tudo aquilo para o qual foi designada, liberada, essa palavra que nos deixa certos e conscientes de que Tu não é um homem para que minta,
nem filho do homem para que se arrependa. Essa palavra que é poderosa para realizar em nós tudo quanto está no teu coração. E todos aqueles que creem, digam amém. Nós sabemos que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Olha para quem está do seu lado, diga: a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E aí me vem uma pergunta ao coração: por que muitas pessoas ouvem a mensagem que é pregada, mas não têm uma fé acrescentada? Sim, porque certa feita os discípulos chegaram para Jesus e disseram, diante de tudo aquilo que ele estava dizendo, realizando, eles se sentiram tão pequenos, eles se sentiram assim, tão mínimos diante da grandiosidade do que Deus estava manifestando, que eles olharam para Jesus e disseram: Senhor, acrescenta-nos a fé. Ou seja, eles reconheceram que precisavam de uma porção maior de fé. Quantos aqui precisam de uma porção maior de fé nessa noite? Então deixa eu te ensinar como é que você vai conquistar essa porção maior de fé. Você precisa ouvir a palavra que é liberada deste altar como uma palavra que sai do coração de Deus para a sua vida. Quando você tem esse entendimento, não tem como não haver um acréscimo na fé. Se a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, eu quero muito crer que todas as vezes que você vem a essa igreja, seja comigo, com a pastora Rosânia, com qualquer outro pastor que esteja ministrando, você venha naquela certeza, naquela consciência de que você vai vir para ouvir a palavra de Deus. E é por isso que essa palavra vai gerar fé em você. Então hoje eu quero falar sobre aquilo que gerou fé em mim. Se gerou fé em mim, vai gerar fé em você também, em nome de Jesus. Até porque a palavra de Deus, ela é mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes. Lembra o que diz em Hebreus? E a palavra também me diz que se ela é mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes, é porque na mesma profundidade que vai cortar a vida do pregador, que já cortou a vida do pregador, é que vai cortar a vida daquele que está ouvindo a palavra de Deus através da vida do pregador. E eu quero falar hoje desse vale. Esse vale que não é um vale muito comum de você observar o direcionamento que Deus entrega para o seu povo que está dentro dele. É um direcionamento incomum, até porque a gente entende que cada vale tem para nós um direcionamento específico. Ou seja, cada batalha vai exigir de nós um posicionamento específico. E o problema não é que a gente perde algumas dessas batalhas nos vales porque a gente não creu ou porque a gente não batalhou, é porque na realidade a gente não usou as armas certas. E é isso que a gente precisa entender. Deus quer que a gente entenda que as nossas armas são poderosas em Deus para salvar, mas eu preciso saber qual é a arma que Deus quer que eu utilize. Olha para quem está do seu lado e diga: hoje Deus vai te ensinar qual é a arma que você vai usar no Vale de Beraca. Vai orando aí pela pregadora, que minha garganta está uma bênção. A Bíblia fala, e a gente já leu os versículos iniciais do contexto, que Josafá ele foi surpreendido. Ele foi surpreendido por uma situação que ele não esperava. O que é o problema, senão situações que nos sobrevêm de maneiras inesperadas? Alguém espera ficar desempregado? Não. Simplesmente acontece quando a gente observa aquilo que a gente achou que ia ser um trabalho que nos daria segurança por muitos anos, de repente a gente simplesmente perde aquele trabalho. Então é uma situação inesperada. Ninguém faz um exame de rotina esperando que o médico chegue para ele e diga que ele está com uma doença. É uma situação inesperada. Ninguém está dentro de um casamento e acorda pensando: bem, hoje eu vou descobrir que a minha esposa ou meu marido está me traindo. Ninguém acorda com um sentimento desse. Então, situações inesperadas acontecem. O presbítero Júnior e o presbítero Emerson, há uns meses atrás, 2, 3 meses atrás, mais ou menos, estavam subindo um monte lá no litoral para orar e foram assaltados, enquanto subiam um monte para orar. E foi uma situação inesperada. E os ladrões levaram a carteira do presbítero Júnior e o celular, e pelo celular fizeram compras pelos aplicativos, entraram na conta bancária, fizeram transferências de valores, pediram comidas pelo iFood. Enfim, foi um transtorno terrível que ele não esperava.
A diaconisa Cibele estava se preparando para entrar aí no refúgio de carnaval, trabalhar, dar o coro, e quando viu 2 dias antes do refúgio de carnaval, quebrou o pé. Então, são situações inesperadas que a gente não conta com elas. E foi exatamente isso que aconteceu com Josafá. Todas as coisas estavam indo muito bem, o seu reino estava prosperando, Deus o estava abençoando, principalmente porque ele estava fazendo tudo que Deus queria que ele fizesse. E aí é pior ainda, porque a gente fica meio sem resposta. Mas peraí, eu estou dizimando, por que fiquei desempregado? Peraí, eu estou sendo fiel ao meu marido, à minha esposa, por que eu entrei nessa situação? Peraí, eu me cuido, eu cuido do sal, eu cuido do açúcar, por que eu estou com essa doença? Eu estava subindo o monte Pará, por que eu fui assaltado? Eu estava indo para o caminho da igreja, por que esse incidente me aconteceu? É pior ainda quando essas circunstâncias nos sobrevêm, quando a gente está com tudo em dia. Porque a gente tem a falha teologia de tentar encontrar resposta para tudo. Ou seja, quebrou o pé, está com pecado aí, está em pecado, tem alguma coisa errada. O casamento acabou, está fazendo alguma coisa errada. Perdeu o emprego, olha, Deus está tirando o emprego porque estava colocando emprego no lugar de Deus. A gente sempre procura a resposta para todas as coisas. E aí a gente não entende o quão tolo a gente é quando a gente procura resposta para coisas que Deus não quer nos dar respostas. Existem coisas que nos acontecem que tudo que Deus quer é somente que a gente se aproxime dele. Por que eu quebrei o pé, Senhor? Porque eu quero tu sentada, ouvindo a palavra, em vez de estar subindo e descendo, trabalhando. Por que, Senhor, que eu perdi a minha carteira, que eu fui assaltado subindo o monte? Porque o monte era um monte que era ermo, não era um monte certo. Da próxima vez você vai vigiar, mas agora confie em mim que eu vou te dar vitória. E a gente está sempre procurando respostas. Olha para quem está do seu lado e diga: hoje Deus vai tratar com os problemas que você não tem resposta. Eu vou um pouquinho mais longe. Posso ir um pouquinho mais longe? E quando a gente enfrenta problemas por ter obedecido a Deus? Vamos lá, para não ficar nas minhas palavras. No contexto, Josafá vai orar. Tá? E quando ele vai orar, ele fala assim para Deus, no capítulo 20 ainda, versículo 10 em diante. Agora os amonitas e os moabitas, junto com os edomitas, invadiram o nosso país. Quando os nossos antepassados estavam vindo do Egito, tu não deixaste invadir as terras daquele povo. Por isso os nossos antepassados se desviaram delas e não destruíram aqueles povos. Mas agora é assim que eles nos pagam. Estão nos atacando para nos expulsar da terra que nos deste para sempre. O que Josafá está dizendo para Deus? Esse problema que nós estamos enfrentando agora é porque quando o povo saiu do Egito, o Senhor falou para eles não passarem pela terra dos edomitas e não destruírem eles. Só que agora, olha o que eles estão fazendo com a gente. Ou seja, era melhor a gente ter desobedecido. Era melhor a gente ter entrado na terra deles, ter matado eles, que agora a gente não estava com esse problema, mas porque a gente te obedeceu. Olha o problema que a gente entrou. Vamos falar a verdade? Porque eu já disse isso algumas vezes e torno a dizer: Deus não exige que a gente seja perfeito, mas faz questão que a gente seja verdadeiro. Quantas vezes você já não perguntou para Deus porque a sua obediência resultou em problemas para você? Quantas vezes você não fez algo contra a sua vontade, mas obedecendo a Deus, e ainda assim, Leandro, aquilo te trouxe um problema.
Quem já se sentiu assim em algum momento na sua vida? Deixa eu desenhar um pouco mais. Quantas vezes você já entendeu que dizimar e ofertar, o dízimo é uma obediência, a oferta é um ato de gratidão, e em obediência, mas mesmo em dificuldades financeiras, você optou por obedecer, e aí você enfrentou dificuldades, porque se você não tivesse dizimado, você tinha tido, teoricamente, o dinheiro para pagar aquela conta, mas você não pagou aquela conta porque você dizimou. E aí você entrou num problema por ter obedecido. Quem já se sentiu assim? Levanta a mão. Que legal que você é sincero, cara. Deus se amarra em gente sincera. Quantas vezes você não já teve uma sensação, quer ver? Alguém que enfrentou um problema no casamento, e Deus chegou para essa pessoa e disse, não desiste. Luta pelo seu casamento. E você lutou pelo casamento, mas a sensação que você teve é que você terminou saindo mais prejudicado no final do que se tivesse saído antes. Um monte de gente faz assim. Não é verdade? Outro exemplo. Você está lidando com aquela pessoa, que você já ouviu que aquela pessoa fofoca de você, que aquela pessoa fala mal de você. E aí o Senhor sempre fala ao seu coração, perdoa, 70 vezes 7, ama, dá o outro lado da face, te pediu a túnica da capa, andou uma milha da segunda. Aí você tem aquela sensação de que quanto mais você obedece, mais aquela pessoa te lasca. Quem já teve essa sensação? Aumentou o número de gente que já teve essa sensação. Pastora, por que isso acontece? Porque obediência nunca significou que a gente vai ter o resultado que a gente espera. Obedecer nunca foi a respeito de nós, mas sempre foi a respeito dele. É muito fácil eu obedecer quando a obediência me favorece. O princípio real da obediência está em obedecer, principalmente quando eu sou desfavorecido. E aí, dentro desse contexto, a Bíblia diz que, de repente, Josafá se viu num problema. E outra coisa, não era um, eram 3 problemas ao mesmo tempo. Quais eram os problemas? Moabitas, amonitas e meunitas. Se você já acordou com um problema, Josafá acordou com 3. E não eram 3 problemas quaisquer. Eram problemas de grande porte. A Bíblia diz que alguns homens vieram ajudar a Josafá e disseram, olha, um exército enorme. Gente, tem gente que não pode dar notícia ruim para a gente. Não é verdade? Tem gente que não pode dar notícia ruim para a gente. Porque ele já aumenta mais ainda aquela notícia que já era ruim. Ou seja, a notícia ela é ruim. Mas a pessoa torna ela pior ainda. Então, nesse caso, olha a situação. Um exército enorme do país de Edom veio do outro lado do Mar Morto para atacar o Senhor. Olha o que o camarada faz. E eles já conquistaram a cidade de Azazão Tamar. Ou seja, eles estão vindo com força total e já conquistaram o terreno. Ou seja, é aquela situação que você enfrenta e que você enxerga outras pessoas que já enfrentaram a mesma situação e que já foram derrotados por aquela situação. Qual é o primeiro sentimento que você tem? Medo. E uma coisa que a gente não pode negar é o sentimento de medo que muitas vezes a gente tem. Escuta isso aqui. Muitas vezes a gente tenta ser super crentes.
O barco está afundando. E a gente, eu creio que não vai afundar, não. E você está lá por dentro todo acabado, arregaçado. Meu Deus, tem misericórdia. Não, não, Senhor Jesus Cristo, me ajuda. Aí você está lá, eu creio. Você está negando um sentimento que você tem. Não negue o sentimento. Não negue. Externalize ele. Presta atenção. O autor de 2 Crônicas falou que Josafá ficou com medo. Por que ele falou isso, pastora Thaís, Juliana? Porque quem estava lá percebeu que ele ficou com medo. E o medo, ele traz para você 3 reações. Aí que eu entro. O problema não é sentir, o problema é o que você faz quando sente. Porque foi Deus quem colocou dentro de nós o medo. Você sabia disso? O medo, inclusive, é uma medida protetiva de Deus para as nossas vidas. Por exemplo, eu tenho medo de altura. Uma vez eu vi um filme com o camarada, ele tinha uma piscina no último andar do prédio, e o ponto da piscina, ele nadava e via lá embaixo. Eu falei, jamais que eu entrava numa piscina dessa. Que eu já ia pensar que eu ia entrar, e aí a piscina não ia aguentar o meu peso, e ela ia tombar, ia cair lá embaixo. Eu tenho medo de altura. A pastora Gabi tem tanto medo de altura que nem escada ela sobe. Então, o medo, ele não vem para nos estagnar. Ele vem para nos precaver de situações de perigo. Presta atenção. Josafá teve o quê? Josafá teve o quê? Então, eu preciso aprender na noite de hoje que não é pecado eu ter medo. Pecado é eu ser dominado pelo medo. Porque quando o medo exerce domínio sobre mim, significa que ele sobrepuja a minha fé. Porque o medo que estagna é o medo que declara que a tua fé, que o diabo pode te fazer mais mal, é maior do que a fé que você tem de que Deus pode te fazer bem. Então o medo faz com você 3 coisas. Primeiro, ele pode te fazer retroceder. Segundo, ele pode te estagnar. E terceiro, ele pode te levar a ter uma reação para você vencê-lo. Pessoas que já sofreram algum trauma contam que quando estavam diante de uma situação traumática, que ainda que elas não tivessem vivenciando, mas que elas viram pessoas do círculo de amizade ou da família vivenciando, algumas não conseguiam ter forças para correr, elas ficavam estáticas. O medo as dominava de tal maneira que elas não conseguiam sair do lugar, elas não conseguiam gritar, elas não conseguiam fazer algo até mesmo para se defender. Porque o medo tem esse poder de estagnar. E é aí que eu preciso entender. Medo, você é uma emoção que Deus me deu para ser utilizada como um fator de precaução. Mas não posso utilizar para me inibir de avançar e conquistar aquilo que está diante de mim. Você consegue entender isso? Você consegue compreender isso? A Bíblia disse que ele teve medo. Olha para quem está do seu lado. Não tenha vergonha de ter medo. É normal sentir medo. Agora eu queria te dar uma estratégia. Que eu uso ela todas as vezes que eu tenho medo de alguma coisa. Todas as vezes que eu tenho medo de alguma coisa, eu uso essa estratégia. A maioria das pessoas que estão ao meu redor, elas me têm como uma pessoa forte, como uma pessoa firme, corajosa. Sim, eu também me enxergo dessa maneira. Mas não significa que eu não tenha medo. A realidade é que eu não externo os meus medos para as pessoas. Nem
para minha mulher eu falo os meus medos. Uma vez eu me lembro de um pastor que foi mandar um irmão para fazer a obra em um lugar. E aí ele conta que ao invés dele mandar um irmão, ele mandou 2. Porque o lugar para onde ele tinha mandado esse irmão era um lugar onde a maioria dos obreiros tinha medo de ir, porque era um lugar onde eles iam evangelizar, e o pessoal daquela fazenda era um pessoal muito brabo, o pessoal da peixeira, da espingarda. E aí ele conta que ele mandou esse irmão, e ele mandou esse irmão com outro irmão. E aí ele fala por que ele mandou esse irmão com outro irmão. Quando você põe 2 homens juntos, tá? Ou 2 mulheres juntas, preste atenção. E essas 2 pessoas têm esse perfil de demonstrar coragem diante das circunstâncias, elas nunca vão reconhecer que estão com medo, porque tem alguém do lado, elas vão se manter firmes, mesmo estando com medo. Então ele mandou esse irmão com outro irmão, porque ele sabia que aquele irmão, se tivesse medo, não ia fugir, porque ia estar do outro lado do irmão, e ia tinha que provar que ele tinha coragem. Então eu não conto nem para ela as coisas que eu tenho medo. Para ninguém. Para quem que você conta, pastora? Eu conto para Deus. É engraçado quando eu vou orar, né? Que eu termino de orar, ela fala assim, por que você está chorando? Eu estava orando, amor. Mas por que você está chorando? Porque eu estava orando. Mas por que você está chorando? Eu fiquei insistindo até eu falar por que eu estava chorando. Eu estava chorando porque eu estava orando, ora. É porque ela quer saber o que eu estava falando para eu estar chorando. Conselho, se sua mulher é curiosa, não ore perto dela que ela vai saber por que você está chorando. Eu não conto, mas eu conto para Deus. Por que eu conto para Deus? Porque Ele é o único que vai enxergar o meu medo como uma maneira de que eu estou querendo dele uma solução, porque eu não tenho. Deus, eu estou aqui, estou com medo, não sei o que eu vou fazer diante dessa situação. Senhor, eu estou apavorada, na verdade. Então eu preciso que o Senhor faça alguma coisa, que o Senhor fale comigo. E aí eu levanto da oração. Mas por dentro, só Deus sabe. Então o que eu estou querendo dizer aqui para você? Pare de achar que porque você é crente, você não pode ter medo. Reconheça, estou com medo de que minha empresa quebre, estou com medo de perder meu emprego, estou com medo de perder meu casamento, estou com medo de não romper na minha vida ministerial, estou com medo de não casar, já estou com quase 40, ainda não casei, estou com medo de não ser um homem e uma mulher próspero na vida, mas não reconheça isso para as pessoas, elas não vão poder fazer nada por você. Fale para Deus. Estou com medo de ser despejado, estou com medo de perder o carro para o banco, estou com medo do meu nome ir para o Serasa. Conta para Deus, querido. Conte para Deus. Foi isso que Josafá fez, olha só. Josafá ficou com medo e orou a Deus. E orou a Deus. Você sabe o que significa orar? Orar significa conversar. Com quem que você tem conversado? Muitas vezes atitudes erradas são resultados de conselhos errados. Muitas vezes atitudes erradas são respaldadas por conselhos errados. Josafá teve medo e orou ao Senhor. E olha o que ele falou para o Senhor: pedindo socorro. Qual é a característica do Vale de Beraca? É aquele vale, querido, que não existe nada que você possa fazer para mudar a situação. Mas agora eu quero te ensinar a maior lição que eu já aprendi na minha vida ao longo desses meus 25 anos de evangelho. Quando você orar a Deus e falar para Deus os seus medos, você nunca vai ouvir Deus dizendo para você: fuja.
Deus sempre vai dizer para você, em frente. Todas as peças da armadura estão na minha frente. Deus não me deu nenhuma peça para armadura para as costas, sabe por quê? Porque Ele não me chamou para fugir dos problemas, Ele me chamou para enfrentar os problemas, com a couraça da justiça, com o escudo da fé, com a espada do Espírito, com as sandálias do Evangelho da paz, com o capacete da salvação. Ele vai te dizer, filho, enfrenta que eu estou contigo, não foge não, que você não foi levantado por mim, chamado por mim para fugir da luta. Todo problema que você fugir dele, ele vai se tornar um problema de estimação. Não vou falar muito porque é outro vale. Mas 1 Samuel capítulo 17 diz que os filisteus estavam no monte da banda da Além, os israelitas estavam no monte da banda da Quem, e entre eles havia o vale. Aí já é outra mensagem. Mas, presta atenção aqui. O Golias vinha todos os dias, pela manhã e à tarde, procurando um homem para pelejar contra ele. Sabe por que essa pelenga durou 40 dias? Porque o medo fez com que todos fugissem, evitassem o problema. Existem problemas que você está há anos com ele, porque você os está evitando. Deus te trouxe aqui nessa noite para te dizer que a questão não é se tu é Davi, se tu é Saul, se tu é Josafá, quem quer que você seja, porque nunca foi sobre quem atirou a pedra, sempre foi a respeito de quem fez com que a pedra acertasse no lugar certo e derrubasse o gigante. Sempre foi sobre isso. No dia que Moisés morreu, Deus chegou para Josué e disse, Josué, a partir de agora você que vai liderar o meu povo. Certamente Josué ficou preocupado, mas será que eu vou conseguir o mesmo carisma que Moisés tinha? Será que eu vou conseguir a mesma autoridade que Moisés tinha? Será que eu vou conseguir fazer as mesmas coisas que Moisés fez? O texto não diz isso, mas me permita a minha liberdade poética. Aí Deus chega para Josué e diz assim, assim como eu fui com Moisés, serei contigo. Sabe o que Deus estava dizendo para Josué? Josué, não foi Moisés quem fez, fui eu que fiz através de Moisés. Josué, assim como eu fiz através de Moisés, eu vou fazer através de você. Não é sobre Davi, não é sobre Saul, não é sobre Josafá, é sobre quem está em nós. Em nós. É sobre isso, Hector. É sobre isso, Charles. É sobre isso, Ade. É sobre isso, Will. É sobre isso, Janaína. É sobre quem está conosco. É por isso que Josafá teve medo. Pode ter medo, meu filho. Sabe o que um filho faz quando está com medo? Ele pula no colo do pai, no colo da mãe. Sabe por quê? Meu paizão aqui, ó. Vem mexer comigo. Mas põe no chão. O negócio é no colo de quem que você está? No colo de quem você está? Olha para quem está do seu lado. E aí, velho? No colo de quem que tu está? Por quê, velho? Porque está cansado de saber, já está velho de saber disso. No colo de quem que você está, querido? Olha que coisa linda, vou te dar uma estratégia aqui, presta atenção. Josafá foi orar, olha a oração de Josafá. Josafá, com medo, orou a Deus, o Senhor, pedindo socorro. Depois deu ordem para que todo o povo de Judá jejuasse. Já pensou se toda vez que você tivesse problema, você fosse orar e jejuar? Meu irmão, você já parou para pensar que Deus continua dando problema para muita gente, porque Deus está querendo levar ele para o lugar certo? Mas nada, enquanto não aprender vai vir problema. Quando tu começar a orar e jejuar, já vai estar, está aprendendo. Catuca quem está do seu lado, Jeová está querendo te ensinar. Jeová está querendo te ensinar.
Oh, aleluia, por orar, rapaz. Olha que coisa linda. Todos se reuniram para pedir socorro ao Senhor. De todas as cidades do país, o povo veio a Jerusalém. Aí no versículo 5 diz assim: Josafá se pôs de pé no meio deles e orou assim. Olha a oração de Josafá, pastor Freitas. Ó Senhor, Deus dos nossos antepassados, Tu és o Deus do céu e governa todas as nações do mundo. Tu és forte e poderoso e ninguém pode resistir ao Teu poder. Tu és o nosso Deus. Expulsaste os moradores desta terra de diante do Teu povo de Israel e deste a terra deles para sempre a nós, os descendentes de Abraão, Teu amigo. Isso é o que a gente pode chamar de psicologia na oração. Imagine alguém, pastora Rosânia, uma ovelha, chega para mim e para você, e fala assim para mim e para você: pastor, é o seguinte, eu vou pegar ali o bistrô, eu vou fazer uma festa ali no bistrô, uma festa de aniversário, estou passando aqui só para avisar que eu vou fazer uma festa de aniversário aqui, só para vocês saberem. Agora imagine, pastor Freitas, essa pessoa chegando para mim e para a pastora Rosânia: pastoras, olha, não tenho nem palavras para dizer. Que coisa linda aquele bistrô, rapaz. Olha, vocês capricharam. Que excelência. Eu nunca vi um lugar como esse, para as pessoas sentarem, comerem. Olha, que tem até joguinho de fliperama. Olha, televisão, telão. Pastoras, que ideia fantástica que vocês tiveram. Então, pastor, eu estou pensando em fazer meu aniversário lá no bistrô. A gente ia falar: meu filho, faz, você quer que a gente pague a festa? Vamos lá. Entendeu? Entendeu? Não, não vem não, viu? O que eu estou querendo dizer? Josafá, ele engrandeceu a Deus para depois pedir algo a Deus. Sabe qual é o nosso problema? A nossa falta de fé, o nosso medo que domina a maioria das nossas atitudes, é um reflexo do quão pobres são as nossas orações. A gente só lembra de pedir se a gente começasse a lembrar de exaltar os atributos de Deus. A nossa fé se acrescentaria de tal maneira que as nossas orações seriam mais inteligentes. Não é que a gente iria manipular Deus, porque Deus não tem como você manipular, querido. Mas é que você iria gerar em você fé. Olha só, você começar uma oração assim. Você está com um problema, um exemplo. Um problema que você não vê solução. E aí você começa a sua oração: Senhor eterno e poderoso, Tu que és dono de todo o universo, Tu que és criador de todas as coisas, Tu que tem os Teus olhos sobre toda a terra e conhece todos os habitantes, Tu que segundo a palavra diz que todas as nações da terra reunidas são para Ti como um pingo d'água num balde. Tu que segundo a palavra diz que os povos de todas as nações do mundo são como pó miúdo na balança. Tu que és o alfa e o ômega, o princípio e o fim de todas as coisas. Tu que és aquele que segundo a Tua palavra traz todas as coisas à existência. Tu que com o sopro da Tua narina vai destruir a Satanás e todo o seu exército. Tu que reinas de eternidade a eternidade. Tu que és o santo, o onipotente, o onipresente, o grande, o eterno, o excelso, o magnífico, meu irmão. Quando você terminar de adorar, Deus vai falar assim: o que você precisa? Nada, Senhor, fichinha para o Senhor, esquece, já está tudo de boa, o Senhor vai resolver o problema. Sabe por quê? Que o nosso medo nos paralisa, porque nas nossas orações nós esquecemos de lembrar quem Deus é de verdade. E aí
ao invés de nós apresentarmos Deus para os nossos problemas, a gente está apresentando os nossos problemas para Deus. Quando quiseram apresentar Golias para Davi, Davi apresentou Deus para Golias. Você está entendendo, querido? Você está entendendo? E a palavra diz que Josafá orou. E quando ele estava orando, versículo de número 12, Josafá diz assim: não sabemos o que fazer. E olhamos para ti pedindo socorro. Existem problemas que você vai enfrentar, que tudo que você precisa fazer é reconhecer que você não sabe o que fazer. Sabe o que isso se chama? Humildade. Mas o que é que a maioria de nós faz? Eu vou dizer, Marcos, o que é que a maioria de nós faz. A gente está diante de um grande problema, a gente põe os pés pelas mãos. Porque a gente não para reconhecer que estamos com medo. E muita gente, por causa de medo, age errado, age precipitado, toma o caminho que não é para tomar. Quando você estiver com medo, para tudo e ora. Começa exaltando a Ele. Lembra de quem Ele é. Porque o medo, o pânico, o pavor, é porque na maioria das vezes a gente esquece do Deus que a gente serve. Faz isso. E aí, seja humilde. Fala: Deus, não sei o que fazer. Estou aqui para te pedir socorro. Não precisa levantar a mão, mas responda para você mesmo. Quantas vezes você já reconheceu para Deus que você não sabia o que fazer? Quantas vezes você dobrou o joelho e falou para Deus: Senhor, eu estou te pedindo socorro, não sei o que fazer. Cleia, a Bíblia diz que quando Josafá disse isso, versículo 14, de repente, rapaz, tem coisa que eu leio que eu fico doida. Eu tenho vontade de gritar, de me rasgar inteirinha assim, ó, de plantar bananeira, de virar cambalhota, de dar roladinha. Atitudes corretas invocam respostas precisas. Existem respostas precisas que nós não estamos recebendo, porque nós não estamos tendo as atitudes corretas. Você já parou para pensar que o caráter dos problemas é só um? Qual? Te levar ao amadurecimento. Quer amadurecer rápido? Aceite o chamado pastoral. É rapidinho. Você não tem opção, você tem que amadurecer. Amadurecer. Versículo 14. De repente, o Espírito de Deus desceu sobre um levita, que estava ali no meio do povo. Não era um profeta, pastora Rosânia. Era um levita. Eu não estou dizendo que um levita não pudesse ser cheio do Espírito Santo. Eu estou dizendo que a palavra profética era algo que era específico para o ministério de profeta. Está entendendo, Renata? Está entendendo, Graça? Aí a palavra diz assim, olha. Chamava-se Jaziel e era descendente de Asaf. Jaziel era filho de Zacarias, neto de Benaías, bisneto de Jeiel e trineto de Matanias. Jaziel disse: quando você orar, Deus vai usar quem você menos imagina para te dar a resposta que você precisa. Quando você orar, quando você buscar a presença de Deus, Deus está nos chamando para oração. Faz alguns anos que nós estamos sendo convocados pelo Espírito de Deus para estarmos de joelhos. Nós precisamos sair deste campo de guerra. Eu falei isso lá no Refúgio de Carnaval. A águia, ela não mata uma serpente na terra, ela pega a serpente e leva ela para o ar e mata a serpente no ar. Existem batalhas que nós só vamos vencer se nós levarmos para o mundo
mundo espiritual. Essa atitude que nós temos que ter, a atitude certa, para termos a resposta precisa. Olha que coisa linda isso aqui. Eu falei que eu não ia demorar hoje, eu falei para mim mesmo, já estou terminando. Olha só, eu estou tentando fazer mensagem só de 30 minutos. Está uma luta. Vamos lá, rapidinho aqui. Povo de Judá. Levita, cheio do Espírito Santo. Moradores de Jerusalém e rei Josafá. Prestem atenção. Eita glória, aleluia. Escutem isto, que o Senhor Deus diz. Não se assustem. Não fiquem com medo deste enorme exército. Deus não diminui seu problema. Deus sabe o tamanho que Ele tem para você. Não se assustem. Não fiquem com medo deste enorme exército. Pois a batalha não é contra vocês, mas contra mim. Agora eu vou responder uma coisa que eu joguei lá no início, como semente de dúvida, preste atenção. Sabe aquelas respostas que você não tem quando você está fazendo tudo certo, mas mesmo assim o problema acontece? Então Deus diz assim para você: quando essas situações vêm sobre a sua vida, não é contra você que o teu inimigo está se levantando, é contra mim. Então, meu irmão, pode levantar e dar glória a Deus, porque Deus vai entrar na batalha e tomar esta guerra para Ele. Aí a palavra principal foi essa, né? Tenha medo não. Se assuste não. O exército é grande. Muito grande. Mas não é contra vocês que eles estão se levantando. É contra mim. Tá bom, Senhor, o que é que a gente faz? Amanhã vocês os atacarão. O que é que eu disse? Deus nunca vai te mandar fugir. Ele sempre vai te mandar enfrentar. Vocês se encontrarão com eles no fim do vale. Mãozinha no ombro. Dá uma apertadinha. Fala, no fim do vale. Meu Deus, mas por que não é no monte? Por que tem que ser no fim do vale? Vamos lá. Que dá para arrochar mais o negócio, viu? Olha só. Vocês se encontrarão com eles no fim do vale, que dá para o deserto. Pai, vale encaixando no deserto. O negócio fica brabo, Jeová. Quando vocês os encontrarem, e aí, Senhor, o que é que a gente faz? Vocês não precisam lutar. Senhor, então por que o Senhor está me levando? Porque eu nunca vou te mandar recuar. Eu vou mandar você ir, nem que seja para você ver o que eu vou fazer por você. Rapaz, eu estou sentindo um negócio nas minhas tripas aqui, que só pode ser do céu. Olha só isso aqui. Vocês não precisarão lutar. Fiquem parados ali. E verão como o Senhor Deus salvará vocês. Olha para quem está do seu lado e diga: existem batalhas que tudo o que nós precisaremos fazer é esperar. Como profeta de Deus, debaixo dessa unção que eu estou sentindo nesse lugar, nessa noite, eu libero sobre a sua vida esta palavra.
Você que vai dobrar o joelho e vai contar para Deus o seu medo e vai dizer para Deus: Senhor, humildemente eu estou aqui para te pedir socorro. Você que vai exaltar ao Senhor, eu quero, como profeta de Deus nessa noite, te dizer: o Senhor vai te dar a vitória sem que você precise levantar uma espada para pelejar neste negócio. Só quem crê dá um pulo da cadeira e dá glória a Deus. Aleluia! Não faz muito tempo, pouco tempo, eu disse para Deus: Deus, eu estou muito cansada. Eu falei para Deus: eu estou tão cansada como eu nunca estive em toda a minha vida. E sabe o que Deus falou para mim, usando a boca da minha esposa? Você está lutando guerras que Deus não pediu para você lutar. Às vezes a gente está gastando forças com aquilo que Deus não quer que a gente gaste. Às vezes a gente está gastando energia, quando eu falo energia, é isso aqui, ó. Às vezes a gente está pensando em coisa que Deus não quer nem que a gente pense. Qual é a primeira peça da armadura? Capacete, querido. Não é novidade para ninguém. Uma pregação de 1 hora equivale a 8 horas de trabalho braçal, porque o pregador trabalha com a mente. Imagina o quanto que você trabalha por dia, quando você pensa tudo aquilo que você não precisa pensar, quando você fica cogitando tudo aquilo que você não precisa cogitar, quando você fica procurando aquilo que você não tem que procurar, quando você fica lidando com situações na sua cabeça que Deus falou para você não lidar. É por isso que a maioria de nós está exaurido, porque nós estamos lidando com lutas e com guerras que Deus não mandou a gente lutar e nem guerrear. O que é que Deus mandou eu fazer? Orar. Vamos orar. Vamos orar mais. As fofocas vão acabar. Vamos orar mais e os mimimi vão acabar. Vamos orar mais e os problemas picuinha vão acabar. Vamos orar mais e aquelas coisas que a gente não precisa se preocupar vão deixar de ser situações que não são para se preocupar, e a gente vai focar com o que a gente tem que realmente gastar energia. Com o quê? Ganhar almas para Jesus, ganhar vidas para Jesus. Vamos gastar o miolo pensando quais são as estratégias de evangelismo que nós vamos fazer. Vamos gastar o miolo pensando como é que nós vamos fazer para consolidar as dezenas de pessoas que aceitam Jesus aqui todo culto. Vamos gastar miolo para pensar como é que nós vamos lidar com os novos convertidos, com as suas batalhas na fé. Vamos fazer isso, queridos. Vamos gastar energia com o que nós devemos gastar energia. Aleluia! Fiquem parados ali e verão como o Senhor Deus salvará vocês. Era tudo o que Josafá precisava fazer. Sabe o que Josafá fez quando entendeu a estratégia de Deus? Bem, Deus já falou para a gente ir, Deus não falou para nós ficarmos aqui. Porque a palavra fala de uma ocasião, cada estratégia tem, cada vale tem uma. De uma ocasião, que o rei Ezequias se viu cercado por um exército de 185 mil homens. Mas sabe o que Deus falou para ele, presbítero Leandro? Vai dormir, que eu vou cuidar do problema. A Bíblia diz que no dia seguinte, quando o rei Ezequias acordou, Deus mandou um anjo. Rapaz, quando eu lembro desse anjo, de vez em quando eu falo: Jesus, onde está esse anjo? O Senhor mandou um anjo, pastora Tina. E a Bíblia diz que 185 mil corpos estavam no arraial. Aí Deus chegou para Ezequias: prepara o povo e vai buscar os despojos de guerra. Ele não teve que levantar uma espadinha. Cada vale tem a sua estratégia.
Deus falou para Josafá, vai para a guerra. Mas você não vai precisar lutar. Ah, vou não, então tá bom. Levitas! Vocês viram que o Senhor falou? Vimos. E foi usando um de vocês. Olha a estratégia do cara. Se Deus usou o levita, então vamos botar os levitas na frente do exército. Eu imagino esse levita que foi usado por Deus, como é que ele não começou a ser olhado pelos levitas que foram na frente do exército. Olha, se não funcionar, quando a gente voltar, nós te pega, cara. Mas quando Deus fala, a gente não tem que ter medo. Eles foram na frente e o exército atrás. Ah, Josafá, o que é que a gente faz? Canta. Canta. Enquanto vocês cantam, a gente vai ficar vendo o Senhor trabalhando. E a Bíblia diz que eles começaram a louvar o Senhor. Olha isso aqui, pastora Margarete. Começaram a louvar o Senhor. Eu imagino se no meio dos levitas tinha um grave, igual a pastora Rosânia. Deus, quando ela aqueles graves dela, né? Qual é aquele hino que você canta, que você faz um gravão assim? Qual é que é? Qual é? Aquele hino que você canta com faz um gravão. Como é que é aquele lá? É esse aí. Espírito vem. Imagina! O levita nem terminou de falar. Vem, o Espírito Santo já estava lá quebrando tudo. Deixa eu te dizer uma coisa, querido. Canta quando você não souber o que fazer. Adora quando você não souber o que fazer. E aí eu termino aqui com essa palavra. Versículo 19. Aí os levitas que eram descendentes de Coate e de Corá começaram a louvar o Senhor, o Deus de Israel, em voz bem alta. Vem cá, louvor, vem cá, louvor. Vamos fazer um negócio aqui para Jeová agora. Aleluia. Aleluia. Pega um hino aí de ré-pré-pré. Aleluia. Na manhã seguinte, todos se levantaram e foram para o deserto de Tecoa. Ao saírem, Josafá ficou de pé e disse: povo de Judá e moradores de Jerusalém, escutem. Confiem no Senhor, seu Deus, e estarão seguros. Confiem nos profetas dele, e tudo que vocês fizerem dará certo. Deus nos levantou como profeta nessa geração, queridos. O que nós precisamos, pastora? Confie nessa palavra que tem saído desse altar. Nós não estamos brincando de igrejinha. Quando eu falo igrejinha, não é no sentido diminutivo, no sentido tamanho de igreja, é no sentido pejorativo, no sentido de fazer relaxadamente. Nós não estamos brincando. Nós não estamos brincando de ser pastoras. Nós não estamos brincando de ser profetas. Vocês não podem brincar de ser crentes. Satanás não tem brincado de ser Satanás. Nós precisamos assumir a responsabilidade que os céus estão designando sobre a nossa vida. Nós precisamos entender. Quando nós nos colocarmos de joelhos e nós começarmos a exaltar o nosso Deus, nós não vamos ter nem tempo para fazer petições. Por quê? Porque nossos problemas se tornarão nada diante da grandeza, da manifestação e da revelação dele nas nossas vidas. Nada, nada e nada. Versículo 22, logo que começaram a cantar, o Senhor Deus causou confusão entre os moabitas, os amonitas, os edomitas, e eles foram derrotados. Os amonitas e os moabitas atacaram os edomitas e os destruíram completamente. Depois os amonitas lutaram contra os moabitas, e os dois lados também acabaram se destruindo. Quando o exército de Judá chegou a um lugar alto no deserto, eles viram o chão coberto de mortos. Ninguém tinha escapado com vida. Palavra profética sobre a sua vida. Pare de murmurar. Pare de perguntar
aquilo que você não vai ter a resposta que você quer. Quando você não souber o que fazer, adore. Cante, prisões serão abertas na sua casa, grilhões serão quebrados na sua vida, exércitos grandes de inimigos que se levantaram contra você, problemas gigantescos que você não sabe como resolver, serão destruídos de um dia para o outro, simplesmente porque você tomou a atitude certa. Aleluia. Aí Josafá e os seus soldados avançaram e começaram a pegar tudo que havia no acampamento inimigo. Outra palavra profética para você: você não vai sair dessa prova de mão vazia. Timóteo, você não vai sair dessa prova de mão vazia. Olhe para quem está do seu lado e diga: você não vai sair desta prova de mão vazia. Não vai, não vai, não vai. Deus vai fazer um reboliço. Deus vai provocar um reboliço. Se coloque de pé, povo de Deus. Eu quero os levitas aqui na frente, os obreiros, sim, os levitas. Vem cá, obreiros, vem cá, obreiros. Os que estão no serviço de culto, vem aqui, por favor. Isso. Tem mais, tem mais. Eu quero todos os obreiros do serviço de culto aqui na frente hoje. Aleluia. Aleluia. Hoje nós não vamos distribuir o envelope para você. O que que tem nesse envelope? Tem lá uma frase dizendo que você reconhece que tem problemas que você não pode fazer nada por eles, a não ser acreditar e confiar no Senhor. Então você vai escrever todos os problemas que você sabe que não tem nada que você possa fazer. Você não tem soluções para eles. Você não tem estratégias, você não sabe mais o que fazer. Você vai escrever. Sexta-feira, você vai fazer o que é certo. Você vai vir orar. Glória a Jesus. A gente está querendo fórmulas mágicas. Deus não é mágico, Deus é Deus. Deus é Deus. Você vai vir orar. E no sábado, aqueles que puderem, meio-dia, vão subir o monte e vão estar levando essa caixa. Cadê a caixa, meu Deus do céu? Ali, ó. Me dá essa caixa aqui. Você vai trazer o seu envelope sexta-feira, contando para Deus qual é o seu problema que você não consegue resolver. E aí, no sábado, meio-dia, você vai estar subindo um monte conosco. E aí essa caixa vai ser queimada. E quando essa caixa for queimada, é ato profético. Mas ato profético só tem consequência se tiver obediência. Por isso, vem orar sexta-feira, querido. Vem orar. E coloque em prática tudo que você ouviu hoje. Nós vamos adorar o Senhor. E hoje, quando nós formos louvar, esse louvor, pastora Rosânia, é com bem grave. Bem grave. E nós vamos sair do nosso lugar e vamos vir buscar a carta. Você que está aqui do lado de cá, você vai pegar com esses 4 aqui. Vem vocês 4 para cá, por favor. Isso, obrigado. E vocês que estão aqui vão pegar com eles. Então, sai pelo meio do corredor e volta pela lateral para o seu lugar. Amém? E presta atenção, não fica conversando enquanto você sair. Vem orando em espírito. Vem, não é em espírito de oração, não existe esse espírito, tá? Espírito de oração é orando em espírito, essa é a maneira certa de falar. Vem orando em espírito. Vem guerreando. Senhor, eu estou aqui para te pedir socorro. Se quiser falar alto, fala também. Eu estou aqui para te pedir socorro. Eu estou desesperado. Eu não sei mais o que eu faço com esse negócio. Me ajuda. Eu estou aqui, eu vou apelar para ti, porque tu é o único. Faz isso. Faz isso. Amém? Pastora Rosânia, deixa Deus te usar louvor. É no ré-pré-pré. Em nome de Jesus, vamos adorar. Pai, que enquanto nós estivermos adorando, a nossa fé esteja sendo acrescentada. Acrescenta-nos a fé. Que ao abrir a nossa boca e te adorar, simbolize no mundo espiritual um posicionamento devido. Aquele posicionamento que reconhece que nós estamos no vale de Beraca e não há nada que possamos fazer, a não ser esperar o Senhor agir. Mas enquanto nós esperamos tu agir, nós te adoramos, porque confiamos e sabemos que a vitória é certa, em nome
de Jesus. Aleluia, venha! Oh, aleluia! Lutamos com armas de fé. Vem crendo, crente, vem crendo. E nada irá resistir enquanto adoramos. Em meio às tribulações. É assim que você vai pra guerra, rapaz. Clama. O nosso Deus é vencedor. Nós o adoramos. Aleluia. Vitorioso és, na tempestade estás. Deixa ele acrescentar fé enquanto você Teu canta. nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Canta, igreja. Teu nome imutável não prevalecer. Não vai prevalecer. E nada irá me. O Espírito Santo está andando nesta igreja. Adorarei. Não é emoção, não, somente. Sim, porque Ele nos faz emocionar. muralhas São está aqui. Você pode declarar isso, então declare. Cadeias irão se romper enquanto adoramos. Você crê? Você crê? Vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome infalível é. Vitórias gigantescas. Vitórias fortes. Teu trono acima está. Teu nome imutável é. Vitorioso és, na tempestade estás. Enche o teu povo, Os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é. Teu nome. Senhor, eu profetizo vitórias grandiosas na vida da Josimara. Eu profetizo uma mudança tremenda que só Tu pode promover na vida dela. Eu abençoo ela de sobre este altar. Palavra de vitória sobre a casa dela, sobre a vida dela. Eu profetizo vitória sobre a sua casa, sobre a sua vida. Se você crê, levante a mão e cante. Adore, Como um trovão, cante. Impetuoso, poderoso és, Tu és, que vem aos céus, nós proclamamos poderoso és, como um trovão, como um
nós lutar Deus poderoso, as lutas que se levantam contra as Deus nossas vidas. infalível, Nenhuma delas sem a tua permissão. vitorioso. E todas elas com um propósito: nos ensinar a humildade, nos ensinar a reconhecer quando nós não temos mais solução. E quando esse dia chegar, ou se esse dia já tiver chegado para alguns de nós, que a gente ore. Oração. Não vai haver avivamento sem oração. Não vai haver milagres sem oração. Não vai haver chuva temporã, chuva serôdia sem oração. Que quando estivermos no Vale de Beraca, nós possamos entender as guerras que são do Senhor, para que nós possamos só adorar. Esse é o trabalho que o Senhor tem muitas vezes nos convidado a fazer. Só adorar.